Olá, meu nome é Diego. Estarei nesse momento fazendo o React do subprojeto 4 da disciplina de Controle de Sistemas Lineares 1 do professor José Vergara. Então, nesse vídeo, estarei reagindo ao vídeo do Carlos Miguel Freiberg sobre a sintonia e sensibilidade de um processo de sistema de ball and beam. Então, vamos ao vídeo e alguns comentários. Boa noite, eu sou o Carlos Miguel Freiberger e esse é o vídeo do subprojeto número 4 de controle de sistemas lineares 1. O meu processo é o sistema Ball and Beam e o tema desse vídeo é sintonia e sensibilidade. Falando de sintonia, então, os métodos de sintonia nos permitem encontrar valores dos parâmetros P e D com base na resposta do sistema, mesmo sem conhecer a planta do sistema em si. Então, caso você tenha um sistema em que você não conhece, pela resposta dele você conseguiria, através da sintonia, achar os parâmetros para o seu controlador P e D. Bom, interessante, que como a ideia principal desse subprojeto é trabalhar a sensibilidade e a sintonia, ele já começou falando de sintonia, que é uma forma de você encontrar os parâmetros de um controlador PID. Talvez fosse interessante ele comentar também sobre os outros métodos de encontrar, porque nesse caso a gente utiliza sintonia, na verdade pode utilizar para plantas conhecidas, mas normalmente se utiliza para plantas que você não conhece ou que são complexas, são muito complexas. Então só acho que ele poderia ter comentado sobre os métodos gráficos, e sobre os métodos analíticos também, que são uma forma de encontrar os parâmetros do controlador, mas conhecendo a planta, Então vamos ver que ele vai continuar falando aí. O método que foi abordado é o método de sintonia de Ziegler-Nichols. Ele é dividido em dois métodos, o método de malha aberta e o método de malha fechada. Então, falando um pouco sobre o método de malha aberta, dado um sistema com um controlador KP 1 mais 1 sobre TIS mais TDS entrando na planta, considerando ali malha aberta, se a resposta do sistema a um degrau unitário for uma curva que parece um S, nesse formato aqui, esse método é aplicável. Caso a curva seja a resposta seja uma rampa ou ou tiver um sobressinal, ele não é aplicável esse método. A, Só aqui um comentário, eu acho que essas figuras aqui, essa aqui ficou bem legal aqui, por causa do método da malha aberta, mas ele poderia só ter colocado, por exemplo, primeiro essa figura, depois método da malha aberta, porque esse aqui a gente vê uma malha fechada, essa figura aqui representa o diagrama de blocos de um sistema, que tem uma planta e tem um controlador PID, Ele explicou bem sobre os coeficientes aqui e tal, Mas aqui talvez ficasse meio confuso, se você olhasse, malha aberta, mas aqui tem uma malha fechada. Para uma pessoa que está olhando de fora, talvez não conseguisse entender, mas deu para entender sim. Vamos continuar aí. caso trace uma linha tangente ao ponto de inflexão da resposta, da curva de resposta, e com isso você consegue o parâmetro L, que seria o ângulo de atraso, e o parâmetro T, que seria a constante de tempo. E através desses valores e o K, o ponto da sua resposta, você consegue achar os valores KP, DI e TD para o seu controlador. Aqui ele falou de K, da forma que ele falou talvez não ficasse muito claro, que é o ponto da resposta, mas seria então o valor permanente, da resposta do sistema ali, Qual que vai ser o valor lá no infinito, digamos assim. O L é o atraso, tempo de atraso, e o T é um tempo até o tempo em que essa reta tangente traçada aqui, cruza com o valor de Kali, Então, seria bem isso que ele comentou, Daí você joga nessa tabelinha aqui esses valores e consegue encontrar os parâmetros para cada tipo de controlador, Seguindo essa tabela. Então, caso seja um controlador apenas proporcional, o KP vai ser T sobre L. Caso ele seja só proporcional, o ganho integral vai ser infinito para zerar e o derivativo vai ser zero. Caso seja um controlador PI, vai ser 0,9 de T sobre L para KP, L sobre 0,3 para o integral e zero para o derivativo. E caso ele tenha os três, ou seja, no PID, ele vai ser 1,2 de T sobre L, 2L e 0,5 respectivamente. Aqui, aplicando essa tabela naquele sistema padrão genérico, a gente vê que o resultante é um sistema ideal, que ele tem um polo na origem e um polo em menos 1 sobre L. Esse método ele é ideal para casos em que o L sobre T varia de 0,1 até 0,3.
Ou seja, que o Só aqui, né, que ele chegou a falar, mas aqui na verdade você tem um polo, né? Aqui em cima seria dois zeros, né? Seria um zero menos um sobre L e um sobre L. Não sei se é bem isso, exatamente isso, mas enfim, são dois zeros, né? Por estar no numerador ali. L, o ângulo seja de 10 a 30% a constante do tempo. Então, o segundo método, que é o para malha fechada, a gente define o TI infinito e o TD igual a zero e aumenta o KD de zero até um valor crítico. Até que na saída se exiba uma oscilação, que assim com essa oscilação a gente consiga obter o nosso período crítico. Aqui tem uma imagem que Aqui uma forma dele explicar também o método, né? Ele poderia só dizer que se aumenta o Kp de forma a fazer com que a saída do sistema seja de uma forma oscilatória, né? Então a gente vai aumentando essa constante de proporcionalidade aqui, né? Que é o parâmetro do controlador de uma ação proporcional, né? Então a gente aumenta isso aqui até fazer com que a resposta do sistema, esse C de S ali, né? O C de T, na verdade o C de T tem uma característica oscilatória, que com isso a gente consegue, tendo uma oscilatória sendo periódica, né? A gente consegue um período crítico ali. E o K que vai ocasionar isso é o K crítico, né? o professor Passional, que o ganho crítico é quando os polos atingem o eixo. E do mesmo modo. Ali quando atingem o eixo seria, ele está dizendo que é quando chega no eixo imaginário, né? Quando a gente tem um par de polos no eixo imaginário, a gente tem um sistema que é marginalmente estável, ou seja, que oscila, né? Claro que eles não podem ser repetidos, porque se forem repetidos, daí o sistema já vai ser instável, né? Interessante essa, essa observação que ele fez ali. Do que no primeiro método é através de uma tabela, essa tabela aqui, que é similar à outra, só que com os parâmetros sendo o ganho crítico e o período crítico. De novo aplicando, a gente consegue ver que, como a outra, ele tem um polo na origem e dois polos em menos 4 sobre o período crítico. As restrições desse método seria alguns sistemas. Ali novamente, né? Não seria dois polos, não seria dois zeros, né? Acho que ele se confundiu ao dizer. Não podem ser levados a ponto de oscilação. Tem sistemas que você não vai conseguir elevar o sistema, porque o sobressinal na oscilação pode gerar problemas. Tipo, um tanque, caso você enche ele a mais que o limite, ele vai transbordar e coisas do tipo. Esse método não funciona caso o sistema possuir um integrador, porque a saída vai ser em forma de rampa, então não é aplicável, assim como o primeiro método. Utilizando o método de Ziegler-Nichols no meu sistema, através do MATLAB a gente encontrou um período crítico de 6.9211 e o KCR de 1 porque o polo já era na origem. Através desse valor e utilizando a tabela, a gente obteve esses dados parâmetros e aplicando esses parâmetros, esse foi a saída. Ele estabiliza o sistema, só que ele é um pouco lento, então teria como melhorar refinando esses parâmetros. Então falando um pouco sobre então interessante aqui, né, que ele encontrou os parâmetros para o sistema de Bauer-Min e a resposta, interessante. Talvez fosse interessante mostrar o script, né, para ter uma base, mas assim, não que seja essencial, né, então ficou legal da forma que ele trouxe, né, já trouxe com o gráfico aqui, com os parâmetros, e já ele também comentou que dá para refinar, né, dá para ter um ajuste fino aqui que faça com que essa resposta melhore, né, esse transitório aqui melhore, e o tempo também, né, porque esse sistema está bem demorado, né, 40 segundos ali, 60 segundos, mas também para esse tipo de sistema de Ball&Bean ali, que vai ficar mexendo, né, então talvez não seja tão rápido mesmo, né, a gente não consiga com poucos segundos, mas interessante. teria como melhorar no sistema de controle seja mínima, para que não haja variação na saída, devido a perturbações tais quais ruído, variação de temperatura, etc. Para reduzir essa sensibilidade indesejada, utilizamos a realimentação negativa. Em malha aberta, a sensibilidade é 100% correspondente à variação em G. Por exemplo, se eu aplicar 10 aqui, vai ser 10, a sensibilidade na resposta vai sair 10 também, porque é igual a 1, a sensibilidade é igual a 1. Já em um sistema fechado, realimentado, a sensibilidade, a variações de G é reduzida para um fator de 1 sobre 1 mais GH. O que demonstra que com as perturbações em G, a mudança na resposta não é tão significativa em malha fechada. A desvantagem disso seria que o ganho é atenuado, o ganho seria menor.
Muito interessantes as considerações que ele fez, né? Que dizendo ali então que quando a gente fecha a malha, a gente tem uma redução da sensibilidade, uma redução bem interessante, né? Bem razoável ali. É interessante o nosso sistema, ele, a sensibilidade dele tende a zero, né? Quanto vai ser melhor, né? Então ele é menos sensível a perturbações, a mudanças nos parâmetros internos ali. Interessantes as considerações que ele fez, né? Também falou que vai reduzir o ganho quando você fecha a malha ali, né? Isso aí depois você ajusta com o controlador, por exemplo, né? Mas ficou interessante. Então, falando um pouco de sistemas com zero. Os zeros podem cancelar polos caso estejam próximos, ou podem resultar numa mudança na amplitude se estiverem distantes à esquerda. Caso seja distante à direita, podem gerar um pico na resposta do sistema, e caso estejam na direita da origem, geram picos invertidos. Aqui a gente pode ver pelo gráfico que aqui tem a resposta sem zeros. Se a gente diminui com um zero em -10, a resposta ela tem uma leve variação. Com em -5 ela tem uma variação um pouco maior, e em -3 um sobressinal bem maior. Falando então um pouco sobre dominância de polos. Ficou de forma sucinta, né? Ele explicou ali sobre a resposta com zeros, né? Talvez ele poderia, na verdade, isso é sobre dominância de polos, mas ficou interessante sim a explicação dele, né? Ele explicou de forma bem sucinta ali, mas acho que deu para entender a ideia. Os polos dominantes são os polos mais à direita no sistema, ou seja, os polos mais lentos. Os polos menos dominantes, mais à direita, têm uma resposta mais rápida e menos relevante no sistema. Como a gente pode ver aqui tendo o polo 1 e o polo 2 como os dominantes do sistema, e um polo 3 variando aqui. Quando ele está mais próximo, dá para ver que ele causa uma variação maior no sistema, demorando mais para ser atenuado. Se você vai afastando, à medida que você vai afastando esse polo dos dominantes, menor vai sendo o quanto ele altera o sistema em si. No caso aqui, no caso 3, o polo está no infinito negativo, né? Muito longe. E a mudança que ele causa no sistema é quase imperceptível. Então, quando um polo está muito distante dos dominantes, ele é consideravelmente descartável. Ele poderia comentar então que, por exemplo, é 5 vezes, né? Tipo, um polo, existe a dominância de polos, né? Se esse polo está a uma distância de 5 vezes maior, os outros polos estão uma distância 5 vezes maior que ele, né? Então aí você tem um polo que é dominante. É mais ou menos isso, né? Tipo, mas quanto maior essa distância, melhor, né? Como ele disse lá no menos infinito, então aquele polo não vai influenciar no comportamento do sistema. Então os polos dominantes serão esses que estão mais à direita, ou seja, mais perto do eixo imaginário ali, né? Vindo pela, pela esquerda, né? Mas bem interessante a explicação dele, sim. Seria isso. Bom, de forma geral, deu para entender sim a ideia, né? Ele apresentou de forma bem sucinta, mas deu para entender. Obrigado. Acho que seria talvez interessante só utilizar mostrar as referências que utilizou, né? Para quem se interessar até poder buscar, né? Mas ficou interessante sim a apresentação dele e eu agradeço pela atenção.